Gente, a partir de agora, uma honra, a gente recebe aqui no estúdio do 4x4, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto, bem-vindo. Boa noite, Lacombe, é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Augusto, acostumado a entrevistar autoridades, está aqui hoje numa posição um pouquinho diferente para uma conversa com a gente. Augusto Nunes teve cargos de comando em alguns dos principais jornais e revistas do Brasil, entre eles Estadão, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Revista Época, Forbes, Veja, Zero Hora. Foi também apresentador do programa Roda Viva da TV Cultura, na melhor fase do programa, diga-se de passagem, Augusto. E hoje, entre outras atividades, é articulista da revista Oeste. Tem a Gazeta do Povo, para mim, o melhor jornal, a Revista Oeste, a melhor revista do Brasil. É comentarista do Jornal da Record, comentarista e apresentador da Jovem Pan News, onde é uma das estrelas do programa Os Pingos nos Is, que eu não perco, né? E ele comanda também semanalmente o Direto ao Ponto. Já fui convidado para participar, uma honra ter participado. E o Augusto é autor do livro Minha Razão de Viver, Memórias de Samuel Weiner, e foi o Augusto 4 vezes vencedor do Prêmio ESSO de jornalismo. Biografia muito extensa, daria para ficar aqui horas falando da carreira do Augusto, da brilhante carreira do Augusto Nunes, mas ele mesmo vai contar um pouquinho dessa carreira para a gente. Augusto, mais uma vez agradeço pela sua participação. Vamos começar falando de jornalismo, então. Vamos lá. Eu costumo dizer que qualquer etapa de produção jornalística ela é sensível, mas há duas etapas que talvez sejam mais sensíveis, em que a gente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado. E é nessas duas fases que a gente está se perdendo, ou grande parte da mídia está se perdendo, que é na hora de escolher as histórias que você quer contar, diante do que você tem de histórias ali oferecidas, e de que maneira você vai contar as histórias que você seleciona. A nossa imprensa pode estar falhando, e aí por uma questão de uma atitude de militância, como diz o Guzzo, de agir como um partido político derrotado numa eleição, ela está se perdendo nessas duas fases, escolhendo a dedo, ou criando até eventualmente, que a gente tem isso hoje em dia, pautas, e na hora de decidir o tratamento, a linha editorial também está errando? Sem dúvida, Lacombe. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui no programa que vai fechando a primeira temporada, 4x4. Estou em casa, né? Irmão Guilherme Fiuza, minha parceira, querida parceira Ana Paula, Constantino, grande figura, estou em casa. Muito obrigado. Acho que o jornalismo está errando porque há uma conjunção de fatores aí que conspira contra o leitor. Estão fazendo um jornalismo contra o leitor. Vocês estavam comentando a Covid, eu estava acompanhando ali o noticiário sobre a Covid. É evidente que se deu uma opção pelo jornalismo terrorista, né? Você tem jornalistas agindo como porta-vozes de necrotério, porque é impressionante a dificuldade que eles tiveram para começar a noticiar o número dos que estavam curados e a dificuldade que eles têm para noticiar agora que a pandemia está no fim. Você vai ter algumas recidivas, você vai ter outras cepas, como existir em todas as outras pandemias e epidemias. E você, a partir de um momento, começa a retomada da vida normal, tão normal quanto possível, convivendo com o número de mortos. É claro que eu lamento, ninguém aqui é maluco, né? Fico dizendo negacionista, né? Não quer ver a realidade, não lamenta a morte. Claro que eu não nego evidências, eu nego, por exemplo, eu me nego a dizer que o Lula não é ladrão, né? E essa turma aí gosta de continuar nesse tipo de negacionismo. Eu não nego que toda morte é uma tragédia, evidentemente. Agora, eu me recuso a acreditar que quando você chega a uma curva de mortes que registra uma média diária móvel de 200, 100, você não voltou ao normal possível. Claro que sim. Claro que sim. Esse pessoal, se estivesse no poder naquela época, ou se estivesse no poder do jornalismo, né, ocupando cargos de direção, quando surgiu a AIDS, que até agora não encontrou vacina para a cura da AIDS, não se encontrou, eles iam propor um mês da abstinência sexual no mundo.
E sonhariam com isso. Então, vão acabar com a AIDS. Ninguém mais tem relações sexuais. Eles deveriam ter, não, por pouco não propuseram no começo da pandemia, que o mundo ficasse, então, já que o lockdown resolve, vamos ficar todos no mundo 14 dias em casa. Aí acabava. É claro que não acaba. Então você tem de fazer o que fizeram os líderes corajosos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Você podia propor que os ingleses, por exemplo, se recolhessem ao refúgio subterrâneo, incluindo os soldados. Você ia morrer menos gente, você ia perder a guerra. Não é possível você impedir que o povo volte a circular, que o povo administre a própria saúde, que procure os médicos quando quiser, e os médicos que o paciente ou o ser humano, não precisa estar doente para isso, quiser consultar, e você tem que impedir esse poder crescente do Estado. Os jornais só defenderam isso. E também se negam agora a revelar os números. Antes saía com destaque. Toda a chegada ao número redondo negativo foi manchete. 100 mil, 200 mil, tal. A queda do número de mortes por milhão, por 100 mil, essa não foi noticiada. E a Ômicron, antes de qualquer notícia mais detalhada, mais profunda, né, mais bem apurada, a Ômicron era, né, uma nova bomba atômica. Lacombe, quantos são os infectados de São Paulo? Até onde eu sei, eles ainda são contados nos dedos das mãos. 5, né? E todos os casos estão monitorados. Então, qual é o problema? Você sabe com quem de onde vieram, com quem convivem. Faz uma quarentena restrita a esse grupo. São menos de 10 e ponto. Agora, fechar o Rio de Janeiro, como lembrou o Fiuza sobre Eduardo Paes, é só uma jogada para abrir no carnaval e faturar politicamente. E a Ômicron circula pelo mundo, levada por pessoas vacinadas. Exato. Constantino. Mestre Augusto Nunes, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa para fechar essa primeira temporada com chave de ouro, um grande prazer. E você mencionou aí, Augusto, a questão da coragem de lideranças, né? Imagina assim, um Churchill no mundo de hoje. E eu penso também em jornalismo, estamos aqui também para perguntar sobre isso, né? E é a primeira virtude, né? O jornalista que não tem coragem, ele não vai fazer as perguntas incômodas, as perguntas certas, né? Ele não vai remar contra certas marés e por aí vai. Eu tenho uma curiosidade pessoal, né? A gente sabe que uma turma muito organizada e barulhenta, mais associada à esquerda, para o Fiuza depois poder puxar minha orelha, mas a gente sabe que eles gostam de tentar perseguir, calar, intimidar esses jornalistas independentes, né? E um dos mecanismos utilizados com muita frequência é a questão de meter processo. Você não tem papas na língua, fala mesmo, dá nome aos bois, né? Bota os pingos nos is. Eu tinha uma curiosidade, né? E queria compartilhar com o público aqui. Qual é o número? Você carrega, eu sei que você tem até alguns assim que você ostenta com muito orgulho. Se o Renan Calheiros vai te xingar ou te meter processo, você ganha alguns pontos, você tem até uma pontuação e uma hierarquia. Você tem alguma noção de quantos foram já os processos e quantos você venceu já dessa turma? Constantino, é um prazer falar com você, como eu ressalvei agora. E é o seguinte, eu ainda não contei, você me deu uma ideia boa, vou contar quantos processos eu já sofri, eu não sei hoje. Mas no momento eu tenho 9 processos, porque eles fazem a tal audiência inicial de conciliação. Eu não concilio, não, eu não fico fazendo acordo, porque eu prefiro a exceção da verdade, que é uma figura jurídica que permite que você prove o que você disse. Eu provo, eu digo aqui, por exemplo, que o Lula é ladrão. Pode me processar, o Lula não me processou. Mas a Gleisi, ela, por exemplo, só a Gleisi me processou acho que 8, 10 vezes, porque eu a chamo pelo codinome, né, amante. Em vez de processar o Departamento de Propinas da Odebrecht, que premiou a Gleisi com esse codinome, ela processa a mim. Aí ela conseguiu pegar uma juíza militante, certamente, que me acusou de misoginia. Eu faço isso com a Gleisi
porque eu sou misógino. Não, eu sou correto. Eu não sou ladrão. E quem está na lista da Odebrecht, você tem algum codinome, Lacombe? Não tem. Os que me entrevistam aqui não tem, eu também não tenho. Não fui eu que dei o codinome, mas no momento a Gleisi não figura entre esses 9 que me processam. E aí, para não me preocupar muito com eles, que o Constantino está dizendo que eu faço uma contagem, não, eu inspirado na Ana Paula, eu faço de conta que estou ganhando medalhas. Se é um presidente da República que me processa, eu ganho o processo em si já vale medalha de ouro. O Collor já me garantiu 8 medalhas de ouro, só o Collor. Medalha de prata é quando é um Renan Calheiros, aí porque não é brincadeira, um Renan Calheiros processar alguém é só no país onde ele preside uma comissão parlamentar de inquérito, né? O bandido investigando os outros. Já o Aziz, né, o presidente da CPI, que também está me processando, esse é medalha de bronze e está de bom tamanho, né? Outros nem merecem medalha nenhuma. Ana. Mestre Augusto Nunes, tão bom fechar o domingo, fechar a semana ou abrir a semana, né, com você. Eu já te disse isso, vou agora deixar pública aqui o meu carinho desde muito cedo, né? Já te contei essa história e algumas pessoas também sabem, as pessoas que assinam a Oeste também já tiveram a oportunidade de lerem alguns dos meus artigos, que toda sexta-feira, lá em Lavras, no interior de Minas, meu pai chegava ali com a revista semanal, onde o Augusto era articulista, cronista, e chegava na cozinha e falava para minha mãe, Maria, vem ler o Augusto Nunes, vem ler o Guzo. E eu cresci ouvindo, né, esse nome, então é uma honra muito grande poder ter você aqui hoje e trabalhar com você e aprender com você todos os dias. O que eu queria te perguntar, Augusto, é você que tem aí anos de janela jornalística, né? Nós tenho aqui do meu lado o pôster do Ronald Reagan, né? Mr. Gorbachev, derrube esse muro. Trazendo alguma comparação histórica, estávamos falando da Alemanha nazista, falta de liberdade, né? Você que cobriu algumas guerras também, escreveu sobre elas. Algum momento nesses seus anos aí, décadas de janela jornalística, houve algum outro momento parecido com esse, do cerceamento de liberdade, dessa espiral de silêncio que a gente fala tanto? Você consegue ver outro momento melhor ou pior, ou algum momento tão importante como esse que a gente está vivendo? Ana, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Eu sou teu admirador, você sabe disso, há muito tempo. Comecei admirando a grande jogadora de vôlei, medalhista, e agora a jornalista. Então, uma das a minha maior paixão depois do jornalismo é esporte, né? Eu gostei muito, pratiquei muito, continuo acompanhando de perto e sei identificar uma craque. Eu vi, Ana, momentos parecidos, mas piores que este, não. Vou dizer por quê. Eu nunca vi jornalista apoiar a censura, por exemplo, ou praticar a censura como a gente vê agora, porque é o que fazem as tais agências de checagem. Agência de checagem não existe, como não existe ombudsman. Quem vigia a qualidade do jornal é o diretor de redação, que são os editores. Foi por isso que, quando criaram o cargo de ombudsman, eu estava no Estadão e dei uma entrevista que a Folha considerou arrogante, dizendo isso: o ombudsman do Estadão sou eu, o diretor. Eu fui convidado para ser ombudsman da Folha, e quando me disseram que eu veria no dia seguinte os erros todos, apontaria, faria análise do jornal, identificando os títulos de mau gosto, eu falei, não é melhor fazer isso na véspera? Se eu fizesse na véspera, impediria o erro, em vez de ficar bancando engenheiro de obras prontas e mal visto na redação, né? Eu não entendo para que existe isso. Agora é o contrário. Você tem uma agência de checagem que policia
as outras publicações, os sites, os vídeos, e não os erros do próprio jornal. Eu não sei o nome delas, aquela agência da Folha não aponta nada, nenhum erro da Folha, a Folha não erra, embora tenha exceção, erramos. A do Estadão também, a do Globo também. Agora, que é isso? Eles decidem que o que nós estamos dizendo aqui agora não pode ser dito, é fake news. O que é isso? A gente lida com fatos, sempre. E quem esconde fatos são eles. Então eu estou vendo uma inversão de valores, um país pelo avesso como eu nunca vi. Os jornalistas vibram com problemas que os jornais vivem, né? Isso, o sindicato sempre foi assim. Um jornal que demitia pessoas era festejado ali em manchete, esse fato, porque era ruim. Agora você tem os jornalistas valorizando a má notícia e achando que jornal com notícia ruim vende, que é uma bobagem. Porque vende a boa notícia. Também eu já contei essa história, vou resumir aqui. Uma experiência muito interessante foi com a Guerra do Golfo, a primeira. Quando saiu a guerra, eu dei uma manchete que há muito tempo eu planejava, assim, só numa palavra, só na primeira página. Guerra. A palavra é tão forte que dispensa ponto de exclamação, adjetivo, guerra, né? E fiquei vigiando ali com o comportamento dos leitores, dos compradores do jornal e dos assinantes. Quando eu dei a segunda palavra, que era inevitável, né? Paz, vendeu muito mais. Então eles acham que noticiar a morte de 600 mil pessoas hoje, por Covid, ou por outras doenças, e atribuem a Covid, ninguém morre de mais nada no Brasil, eles acham que isso aí vai provocar uma corrida às bancas. Tanto não provoca que os jornais da imprensa velha estão vivendo a pior crise da história. Agora, associo a isso, Ana, também respondendo a sua pergunta, o fato de os jornalistas hoje festejarem todos os inimigos da liberdade de expressão. O Renan Calheiros é um herói da imprensa. E o Supremo, quando toma decisões, e só toma essas decisões contrárias à liberdade de imprensa, também é insensado. Pelos jornais não há uma crítica. Não há uma crítica. E eles negam, por exemplo, tudo que foi feito pelo Lula, e isso não é fake news, apresentar o Lula como estadista. Se você somar a isso a má qualidade dos textos, a militância escancarada dos devotos aí dessas seitas de esquerda, você tem o pior dos cenários, porque desapareceram dos jornais, das redações, duas figuras essenciais. O dono do jornal, que dita a linha editorial, e o chefe de redação de perfil clássico, que serve de algodão entre cristais, entre a chefia e a redação, e que impõe como linha editorial a verdade. Quando me falam qual é a linha editorial agora para o noticiário são os fatos, e fato não tem ideologia. O patrão decide o que vai escrever na página da empresa. Então, aí não tem graça você ser dono de jornal e não poder expressar a sua opinião, como sempre fizeram. Agora, o noticiário, esse se baseia em fatos, o que não fazem os jornais de hoje. Então, os fatos são assassinados a cada edição e paga-se um preço por isso. A soma da tiragem dos jornais da imprensa velha hoje é do mesmo tamanho que tinha o Estadão quando eu dirigi na virada dos anos 80 para 90. É duro. Estou falando muito, né? Não, absolutamente, temos muito tempo. 9h52, horário de Brasília. A pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Mestre, pois é, eu ia justamente comentar, né? Você não está falando muito, está uma delícia te ouvir. E eu ia até comentar que você é um dos melhores entrevistadores do Brasil, sem dúvida alguma, mas estamos, não sei se revelando, mas confirmando que você é um dos melhores entrevistados desse país. E está nos dando, muito obrigado
pelo privilégio de vir passar aqui esses minutos com a gente nessa noite de domingo. Augusto, essa crise da imprensa que você sempre retrata tão bem, está na cara, está explícita, né? Eu só queria te fazer uma pergunta assim, mais da sua impressão pessoal, porque você, de fato, brilha há muito tempo no jornalismo e, algum tempo atrás, você brilhava junto com outros jornalistas da sua geração que ainda estão por aí, mas que, de alguma maneira, não preservaram aquele brilho lá de trás, né? A gente poderia dizer que, para mim, pelo menos, muitos dos que eu admirava, e alguns até poderia chamar de mestre, hoje não dá mais. Você, dentro de redações como da revista Veja, por exemplo, né, ou na TV Cultura, comandando o Roda Viva, eu queria te perguntar o que você acha, Augusto, que aconteceu com essas pessoas. Tudo bem, acho que tem um aspecto, assim, eu sempre fiz um pouco essa crítica do lado espetaculoso do jornalismo, e tá bom, você pode até analisar alguns dos grandes vendo esse espetáculo caminhando aí para determinadas cartilhas, como a politicamente correta, eles foram seguindo isso e se mediocrizaram, né? Mas acho que isso seria uma explicação limitada. Como você vê, Augusto, como você viu dentro de algumas redações essa mudança, porque você esteve nas redações no momento em que já estava se dando essa decadência mesmo, né, da outra grande imprensa. O que você acha, Augusto, que aconteceu especificamente com aqueles que a gente poderia chamar de grandes, né, há não tanto tempo atrás, e que hoje, de fato, a gente não pode mais classificar assim? Olha, Guilherme, eu acho que o principal fator, né, que explica esse fenômeno aí é a covardia que tem as pessoas diante da patrulha. A patrulha não é exercida pelo pessoal que se manifesta no Twitter, né, que a Ana Paula corretamente diz que é a Cracolândia da internet. Os caras estão passando ali como zumbis, esculhambando, se tratando a palavrões, não. Não é isso, a isso que eu me refiro. É a patrulha ao teu lado. É a patrulha no bar que você frequenta, é a patrulha da Vila Madalena e para a esquerda. Você não pode, se você da nova safra de escritores que aparece a cada mês aí na Vila Madalena, você não pode aparecer naquele bar sem que você fale a mesma língua. Eu nunca me incomodei com isso. Nunca. Eu confesso que quando eu comecei a fazer palestras, eu tive a tentação, e por um tempo eu me dobrei a isso, a tentação de falar o que eles queriam ouvir. Até que eu próprio me dei conta de que isso era uma atitude pusilânime, né? E eu me senti absolutamente livre no momento em que, com reações hostis da plateia, eu disse o que pensava. E ponto final. E sempre disse isso, e sempre escrevi o que eu penso. Quando um patrão pedia que eu escrevesse um editorial, eu dizia honestamente, se eu concordava com ele, eu escrevia. Se eu não concordava, eu dizia, olha, é melhor passar para outro cara que sabe escrever e que acredita nisso, porque eu não vou ter credibilidade, eu não vou ser convincente. Eu não concordo. E eles achavam que isso era honesto e tal. Eu nunca escrevi um negócio que eu não acreditava. Agora, quando as pessoas começam a temer o que dizem os engajados, e depois os simpatizantes dos engajados, e depois os que se dobram aos engajados, você começa um recuo que te impede de andar na linha reta, não a linha reta da teimosia, mas aí sim da coerência. O Prestes andando em linha reta, Luiz Carlos Prestes, comunista de 1930 a 2000, isso é ser turrão, né? Isso é ser como um jumento. Né? Barbosa Lima sobre a vida inteira socialista. O mundo muda, você vai assimilando o que se passa ao redor. Agora, você tem coerência que te permite andar de modo sempre
previsível no melhor sentido. Eu acho que eu não me desviei. Eu sempre fui um democrata radical e agora convivo com pessoas que querem impedir que eu fale o que eu penso. Gente que conviveu comigo, diz, mas você está louco? Eu digo para ele, você está babando. Eu não posso discordar de você quando é base, e eles se dizem democratas, quando um pressuposto da democracia, né, não existe democracia sem isso, é o convívio dos contrários. Eu sempre convivi com quem divergia de mim, como palmeirense, eu convivo com quem torce pelo Corinthians, São Paulo, Santos, sem problema. Agora, eles tratam quem diverge hoje como um canalha, genocida, negacionista, fascista. Eu sempre fui do jeito que eu era, né, e vim me transformando de acordo com as mudanças do mundo. Mas jornalista, eu acho que a cabeça do jornalista, para mim, ficou muito clara, né, pelo peso dos engajados. Num fato que me ocorreu há muito tempo, eu era representante da redação no sindicato e a escolha se dava espontaneamente, né? Você não era candidato. A redação votava em quem devia representá-la no Sindicato dos Jornalistas no estado de São Paulo. Eu era sempre indicado, e eu achava até um negócio chato aí, mas não queria bancar o antipático, tal, não, recusa a indicação, eu ficava lá e representava a turma. Eu era subeditor de política, aí eu fui nomeado editor de política no momento da semana em que houve uma eleição. Eu costumava ter 32 votos, como indicado, 35, eu tive 8. Antes que eu escrevesse qualquer coisa. Por quê? Porque o chefe é canalha, o chefe faz coisas a favor do patrão. Eu nunca me meti em nenhuma lambança em nome do patrão, porque todas têm o dedo de jornalistas. Nenhum serviço sujo é feito sem que apareça a mão do jornalista. Isso eu nunca fiz. E desafio qualquer dos caras que eu chefiei, foram mais de 1.300, a dizer qual pauta eu mandei fazer que não batesse com a realidade. Qual pauta que eu impus, ou se quero que eles apontem alguma demissão por motivos políticos. Nenhuma. Gente, daqui a pouco continua a conversa com Augusto Nunes. Antes eu tenho um recado importante. Você já ouviu falar do Gettr? É a plataforma de mídia social com o crescimento mais rápido da história. Já são quase 3 milhões de usuários. O Gettr é liderado pelo ex-conselheiro do presidente Trump, Jason Miller, que viu o que as Big Techs fizeram contra o presidente Trump e decidiu revidar como uma plataforma de mídia social que apoia a liberdade de expressão e se opõe à cultura do cancelamento. Não é surpresa que o Brasil ocupe o segundo lugar com o maior número de usuários da plataforma Gettr, com muitas personalidades brasileiras e também de relevância internacional, incluindo Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Jair Bolsonaro, a juíza Ludmila Lins Grilo, Rica Perrone, Renzo Grace. Eu também estou na plataforma e vocês sabem, o jornalismo está sob ataque, estamos falando sobre isso aqui com Augusto Nunes, sofrendo censura na mídia impressa, online e em redes sociais, como o YouTube, especialmente quando se trata de tópicos politicamente sensíveis. O programa 4x4 está comprometido com o jornalismo sério, ativo e livre. Nós valorizamos a informação e a verdade e, por isso, é muito bom estar no Gettr. A plataforma tem transmissões ao vivo, publicações com imagens e vídeos mais longos. Então, baixe agora o aplicativo e siga o perfil do programa 4x4. Acompanhe as notícias e participe do nosso programa enviando seus comentários e suas sugestões por lá. Passa pro... Take on the world. We're gonna take on the world.
E Augusto Nunes pediu aqui para complementar um pouquinho a resposta para o Fiuza, né? Exatamente. Quer dizer, então eu vejo qual é o lado que não me interessa levar em conta, porque a opinião deles está descolada da realidade. Aí você só consegue descobrir isso se você conviver com a realidade brasileira, o que eu nunca parei de fazer, com palestras, viagens, reportagens no local, tal. O que eu percebo? Essa turma, que se acha dona da verdade e que censura os outros, está descolada da realidade brasileira. É impressionante a reação carinhosa do povo, a nós todos aí, que estamos na contramão do jornalismo que é majoritário. Eles são o jornalismo oficial. Eles são os jornalistas oficiais e não a gente. A gente está fazendo um tipo de trabalho que é bem recebido pelo povo, porque eles sabem que é honesto, eles sabem que a gente está falando de fatos, né? E não está viajando como essa turma. Eles, como eles convivem numa bolha, certamente acham que estão dizendo o que está certo, eles estão representando a luta dos democratas contra um ditador. Quando é o contrário, nós estamos apontando que o problema está no Supremo e nesses partidos que simpatizam, por exemplo, com a Nicarágua, né, para não falar de Cuba, Venezuela. Então a gente está certo. Augusto, e como é que a gente combate, então, essa empáfia, essa arrogância, essa prepotência eles gostam de falar silabadamente, não sei se você acompanhou aí. Sempre. Somos jornalistas. Eu sou um senador da República, eu sou um jornalista, somos seres especiais. Quem precisa dizer que é alguma coisa, está mal, né? Está precisando, porque está precisando dizer, porque eu acho que se você quiser achar numa redação, quem é diretor de redação, quem chefia aquilo ali, você olha e você percebe até pelo andar. É como dizia o João Saldanha do crack, né? O crack é como puro sangue inglês, eu percebo pelas passadas. Aí. Você vê quem é e quem não é. Quando eu sou um senador da República, esse cara, ou exige ser tratado por Vossa Excelência, como fazia o Marco Aurélio, esses caras sabem que não merecem respeito. Esses jornalistas, eles é que não circulam pelo Brasil. Eles têm muita dificuldade de fazer o que a gente faz aí. Eu circulo pelo metrô, pela Avenida Paulista. O teste da Paulista, que a gente vive propondo aos políticos, é a melhor pesquisa. O Lula, se é o grande líder popular, o maior da história, deveria chegar à Paulista de surpresa, parte de uma esquina qualquer, a gente faz a segurança à distância. E tenta avançar. Vamos ver quantos metros ele alcança. O político, que é popular, não tem problema, ele caminha. Ele vai ouvir um grito aqui de protesto, vai ouvir um insulto ali, mas são coisas pontuais. A reação da multidão é o que interessa. Façam isso. O Lula parou de fazer em 2007, com a vaia que eu vi, a famosa vaia do Maracanã, na abertura dos Jogos Pan-Americanos. Nunca mais apareceu em estádio nenhum. Constantino. Eu quero pegar exatamente daí, Augusto, essa questão da bolha, da arrogância, da empáfia, dessa turma que tem um viés. É um assunto que a gente está devendo aqui no programa, né? Eu e Ana versus Fiuza, vai ser um bom embate. E vai ser complementar, tenho certeza, porque eu entendo o ponto do Fiuza quando tenta tirar esse manto que serve justamente de proteção a canalhas. Né? Mas tem um livro do ex-âncora da CBS, o Bernie Goldberg, que tem 30 anos já, e falava bias, viés. Né? Existe uma visão já meio arrogante de muitos jornalistas de que vai empurrar a história em direção ao progressismo. Né? Uma coisa bem Barroso, assim. E tem também questão de grana, mas tem a ideologia, aí tem essa aversão, essa ojeriza a Trump, a Bolsonaro, esses fenômenos modernos, né? Então é uma mistura muito grande. Mas eu queria perguntar a você sobre um outro fator que vem a somar a essa questão, né? Dessa bolha, dessa empáfia, dessa turma, que é a promiscuidade com o poder. Nós vimos hoje a demissão do Chris Cuomo,
pela CNN. Antes tinha só afastado temporariamente, porque ficou evidente, vazou lá, a Procuradoria mostrou, né, as conversas, ele realmente agindo nos bastidores e usando suas fontes, sua influência, o homem que apresentava a reportagem da CNN no horário nobre, né, falando de fatos, supostamente. E ele fazendo de tudo para proteger o irmão Andrew como governador de Nova York, acusado de abuso sexual e tudo. Foi até o tema da minha coluna essa semana para a Revista Oeste. Isso também acontece muito no Brasil, essa coisa essa patota, esse clubinho que acaba tendo uma simbiose, uma promiscuidade muito forte, um elo com gente ali de Brasília, com poder, consultores de partidos e gente que está lotada em gabinete de fulano e cicrano, e isso acaba poluindo a imparcialidade do jornalismo? Sem dúvida, sem dúvida. Esse tipo de comportamento, né, esse tipo de fenômeno aí também interfere e fortemente. Agora, o que eu acho que é determinante, Consta, é que você tem unanimidade. Você chega para almoçar no emprego e você é elogiado. Boa matéria, hein? Maravilha, e tal. Aquele papo que a gente conhece. Aí vem o outro, te cumprimenta e tal, mas eles não percebem que eles estão vivendo fora da realidade. Eles não circulam. Eles não circulam. Quando eu passava pelo Rio de Janeiro, cidade que eu adoro, morei lá 4 vezes, eu brincava no dia seguinte, né, quando eu saía com os meus amigos, quando eu sabia onde vocês iam me levar. Eu sabia direitinho qual era o bar, qual era o restaurante, se a gente ia para alguma boate, eu sabia. Porque as coisas formam um mundo muito pequeno. Esse pessoal vive numa cidade aqui em São Paulo que é do tamanho de Taquaritinga. É uma cidadezinha. Eles não convivem com o Brasil. Então eles acham, né, e tem muitos seguidores, são admirados, a gente pergunta que gravata deve usar, né, os caras escrevem. Eles não percebem que estão descolados de uma realidade, porque se percebessem, eles se dariam conta dos momentos de perigo, pelo menos. Eu vou, sem fazer propaganda nenhuma, dizer aqui que o que vem acontecendo depois do lançamento da TV Jovem Pan me surpreendeu, porque eu nem desconfiava da fragilidade da CNN e da própria Globo News. Nem desconfiava, eu não tinha os números, eu não seguia de perto. E aí você percebe que uma TV ainda em seu começo, né, na primeira infância, a TV que não tem 30 dias, pouco mais de um mês, começa a alcançar os mesmos números. Isso me surpreendeu. Não me surpreendeu a reação, que é nenhuma. Eles acham que é isso, o número está errado, daqui a pouco isso passa. É um negócio, eles não se dão conta do perigo, porque eles não têm humildade suficiente para fazer autocrítica. Eu trabalhei na revista Veja sem que houvesse outra revista semanal de informação, antes da Isto É. E a gente fazia o quê? Chefiados pelo Zé Roberto Guzzo. A gente comparava aquela edição à anterior e se criticava. E quando veio a Isto É, a gente reagiu com a maior humildade. Nós precisamos ganhar toda semana. Você vai falar com o pessoal da Globo News, que é isso? Mas no domingo eles estão mal. Isso me surpreendeu. Agora, paga-se um preço, repito, e eles vão pagar. Porque a arrogância resulta em cancelamento de assinaturas ou com o cancelamento do interesse. É porque você percebe que aparecem pessoas dizendo fatos. Ana. Augusto, voltando aí para seus anos de janela, né, no jornalismo, estudando tanto também, né, participando da história no Brasil, da história no mundo, e, obviamente, testemunhando de perto os bastidores da política no Brasil, mas também com uma visão macro da política e também da geopolítica no mundo. O que você acha que significou a eleição de 2018 no Brasil, dentro de um pragmatismo, né? Não apenas dizer ganhou um candidato que não era esperado, mas dentro
de uma visão pragmática e também de uma macropolítica, digamos assim, o que significou para você a eleição de 2018 no Brasil e o que mudou de 2018 para cá? Eu acho que foi um sinal vermelho, eu diria um vermelho intenso, para todos os políticos ortodoxos, tradicionais, né? Os políticos que disputaram a eleição e tiveram uma votação, o caso do Alckmin, por exemplo, baixíssima. Foi um sinal vermelho para o PT, foi o cansaço com a corrupção, cansaço. Então, se estivesse outro no lugar do Bolsonaro, acho que a reação, defendendo essas posições, contrário à política convencional, né? Ele era um azarão. Ali eu acho que ocorreria a mesma coisa, porque esta década, eu acho que do 2013 até a eleição, foi ficando claro para o brasileiro que ele pagava todas as contas, era possível, sim, cumprir o preceito constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei, e o povo faz o próprio destino. Cada vez mais o povo vai se interessando por política. Começaram aquelas manifestações de 2013 que foram extraordinárias e que não tinham uma reivindicação definida, aquele negócio de tarifa, de transporte. Começou com tarifa de ônibus, né? Eles estavam indignados. Era com a vida no Brasil, a roubalheira, né, a corrupção institucional, os escândalos diários, com tudo. E aí eles fizeram essa mudança que eu acho que teria ido muito mais longe e teria ficado mais consistente se não viesse a pandemia. A economia brasileira, que se recupera com extraordinária facilidade, que ela é forte, ela estava indo muito bem em 2019. Veio a pandemia que virou tudo de cabeça para baixo. E acho que mesmo assim o Brasil se sai bem. Agora, nós temos problemas, que são problemas que têm que ser resolvidos a longo prazo, e o brasileiro tem pressa, né? Tem pressa, ele é aflito. Exemplo, se o Bolsonaro conversa com algum partido, não conversa com o Congresso, ele não tem articulação política, portanto está condenado a sair. Vamos botar um impeachment e resolver essa parada. Se ele conversa, ele cedeu ao Centrão, ele se rendeu ao Centrão. Então, eles não apresentam, os analistas políticos que dizem isso, não apresentam solução. É para conversar ou não é para conversar? Aí você começa a fazer composições. Entra o Supremo dizendo que assim não dá. Precisa haver um poder moderador que garanta o semipresidencialismo ou o poder moderador do Supremo Tribunal Federal. Então, são distorções que impediram o atual governo de governar e, no entanto, a força dele é extraordinária diante de tantos obstáculos, porque permanece a insatisfação com os políticos tradicionais. Quando vem o presidente do Senado, eu vou ser candidato à presidência, não vai passar de 2%, se tanto. Quando aparece o Alckmin, quero ser vice do Lula, ou o governador de São Paulo, ele vai ver o cansaço com o mais do mesmo. Então, eu acho, Ana, que dessa vez, de novo, nós vamos ter uma eleição em que é muito difícil prever o comportamento popular, mas ele será diferente. Ele será diferente, ele vai mostrar indignação. E eu não acredito em pesquisas por 300 razões. Tá? Uma delas é que o brasileiro mente, né? Que eu conto sempre. E se as pesquisas fossem corretas, as pesquisas sobre comportamento sexual do brasileiro eram de campeão, né? Quantas por semana? 5, 4, tá? Aí você vai conferir. Em casa não é assim. Estão fazendo pesquisas agora há mais de um ano da eleição, um ano, é um absurdo, e pesquisa de uma empresa que pertence a outra empresa engajada, caso Datafolha, não pode ser confiável. O Ibope resolveu fechar, né?
trocou de nome, de dono, etc. e tal, porque Ibope era uma marca maldita. No entanto, os jornais continuam dando destaque a isso. Resultado, cai a credibilidade dos jornais, cai a das pesquisas, os institutos vão desaparecendo e os jornais também, como estamos vendo acontecer com o Estadão. Fiuza, a última pergunta é sua. Augusto, você mencionou aí algumas vezes empáfia, falta de autocrítica. Eu ia mesmo comentar que a afetação, infelizmente, é comum àqueles que chegaram a um certo nível de notoriedade, de influência, e estamos falando aí de imprensa nesse momento. Agora, você é certamente o principal símbolo do sucesso da Jovem Pan, né, que vinha numa escalada já forte no rádio, no YouTube, e agora foi para a televisão, de fato, nascendo de uma maneira muito vigorosa. E o que eu observo, e até trabalhando com você, é a sua simplicidade, né? Uma das coisas que me chama muito a atenção na sua personalidade é isso, quer dizer, as coisas vão dando certo, você, de fato, é o carro-chefe desse avanço, já tendo feito, né, de tudo na sua carreira e tal, e você é enfático, você tem carisma, mas conserva a simplicidade, né? Eu não vejo realmente esse tipo de encantamento atrapalhando as suas diretrizes, não vejo preconceito, por exemplo, né, da sua parte, né? Você acabou de falar, a pergunta da Ana, sobre o fenômeno aí do Bolsonaro e tal, e acho que está atrapalhando um pouco a conexão, né, não? Não, conseguimos te ouvir, Fiuza. Está picotando um pouco, mas a gente consegue te entender. Tá. Então, eu vejo, Augusto, uma falta de preconceito até na sua maneira de ver esse fenômeno. Bolsonaro, o homem rude, né, que chega sem aquelas prerrogativas intelectuais ou aquelas que edulcoraram o Lula, né, que é o amado pelos intelectuais por a cantilena toda. A pergunta que eu faço é um pouco difícil de responder, talvez, mas é uma pergunta de ordem pessoal. Quais são as suas referências, Augusto, assim, na vida, e que talvez, em parte, expliquem você sendo uma pessoa tão simples? Olha, Fiuza, eu acho que o que foi determinante na formação da minha personalidade foi o fato de ter sido filho de político, um homem que foi prefeito 4 vezes em Itaquaritinga e também perdeu outras tantas eleições. Quer dizer, eu vi o que é o poder e vi o que é a ausência de poder numa cidade pequena. Isso te ensina que sucesso é uma coisa passageira, tá? O poder é uma coisa passageira, sobretudo. Você também perde, né? Você não é uma unanimidade, longe disso, você tem quase meia cidade contra, né? Eu também disputei eleições, fui presidente de centro acadêmico, tal, fiz política estudantil, perdi eleições também. Então você aprende a não se olhar como príncipe, porque você vai a um palanque de um adversário e você ouve discursos que falam o diabo, né, da tua família, do teu pai. Então, eu sempre consegui distinguir a pessoa que gosta de mim, a minha amiga, tal, da pessoa que está tratando com a pessoa jurídica, né? Os caras que falavam com o diretor do Estadão ou os caras que falavam comigo. Sempre achei isso aí, eu sempre me vi com ironia, né? Eu tenho um desprezo intelectual profundo por quem se acha o máximo, né? O cara que acha que não erra, tá? Eu sou um homem com dúvidas, sempre fui. Já você tem poço de certezas aí por todo quanto é canto, né? Os caras acham. Eu sei, a cidade era muito pequena, sabia das bobagens que eu já fiz e nunca me tratou como alguma coisa importante, não. E eu não era o número 1 em casa. Eu tenho um dos meus irmãos,
Foi prefeito mais 2 vezes, aí nenhum problema para mim. Nunca achei complicado ser filho de gente importante, também porque perde eleição e tal. E no jornalismo, eu sempre vi pessoas que eram muito melhores. Quando eu comecei na Veja, eu tinha certeza de que eu não conseguiria escrever uma capa da Veja. Tão refinado era o texto. E aí acabei escrevendo 120, coisas... O que eu também acho absurdo, porque ninguém deve escrever tanto. Né? Só no Brasil isso acontece. Escrever tantas capas. Né? É exagerado. Mas eu sempre vi pessoas que são melhores, sempre quis me aproximar delas, sei o que eu faço de correto e sei das bobagens que eu já fiz. Eu sabia quando errava uma capa, tal. Nunca fui pedante e convivi muito com a pobreza. Né? Eu vi que, ao contrário da lenda, os caras acham que eu sou de família aristocrata. É uma piada. Eu via o que era a pobreza, vi dramas, situações dramáticas aí que fazem com que você fique indignado, não admita que o Brasil ainda seja assim, não precisa ser. Eu descobri que era possível ser honesto sendo político. Meu pai morreu sem deixar rigorosamente nada. E aí eu vi o seguinte: você escolhe o seu papel na vida. A vida é a soma das nossas escolhas. E eu escolhi, como eu disse para um cara que me fez uma proposta de suborno, mas por que você faz isso? Tem medo de ir para o inferno? Tal? Eu falei, não, a gente escolhe o papel. Nesse caso, eu escolhi o papel de mocinho. Bandido é você. É isso. Eu vi a Ana ali levantando o dedo. Ana. Eu queria só fazer mais uma última pergunta para o Augusto, porque eu uso muito uma expressão que ele falou nessa pandemia da falta de líderes, né? Nessa pandemia, falta de líderes no mundo, né? De uma forma geral. E as pessoas, às vezes, me perguntam muito, né? Fora do ar, o que você conversa com o Augusto? Todo mundo, né, ama o Augusto. E sentar com o Augusto é um prazer, porque conta histórias espetaculares. Então, aqui, para o nosso espectador de domingo, Augusto, quais líderes te inspiram no mundo, no Brasil também? Você já me contou casos de Paulo Francis, Roberto Campos, e você fala muito em Churchill. Quais são os líderes que você admira no mundo e que as pessoas deveriam talvez ler um pouco mais, né? Principalmente dentro dessa pandemia, onde a liberdade em várias vertentes vem sendo cerceada? Eu gosto muito do Churchill, né? Esse, para mim, é o maior estadista aí de todos os tempos. E eu me lembro que uma vez eu estava no Jornal do Brasil achando que eu tinha muito problema. Estava tendo de fazer reformas e tal, e foi o Heitor Ferreira, que foi o grande companheiro do Golbery Couto Silva, que era muito inteligente, e eu falei para ele, para o Heitor, eu estou achando que estou com muito problema, pô. Tá, é um negócio chato, tem que mudar a coisa. Ele falou, se não tivesse nada para mudar, não te chamariam. Primeiro, eu falei, tá certo. Aí eu falei, mas é muito problema. Ele falou, toda vez que você achar que tem muito problema, pensa no Churchill. O cara assumiu tendo de fazer uma união entre partidos que eram partidos desavindos aí há séculos, estava tudo polarizado ali, ele tinha que retirar 300 mil soldados lá na retirada de Dunkerque, o parlamento queria votar o impedimento dele, e a Alemanha atacava Londres, e, no entanto, ele fez aqueles discursos espetaculares, dizendo, não nos renderemos. Não nos combateremos nas praias, nos mares e tal. Esse é o líder. Esse é o líder. Eu não imagino o Churchill num lockdown, nem sonhando. Se ele fosse a favor dessas medidas covardes, ele não teria voado tanto durante a guerra, porque o grande sonho de todos os adversários era abater o avião do Churchill. Então é preciso coragem, né? Altivez que anda faltando.
E aqui no Brasil, pela sabedoria simples, né, do povo brasileiro, eu sempre admirei muito o Tancredo Neves. O Tancredo é um sujeito, eu vou contar uma história rapidinha para ver por que eu gostava dele. Eu também falei de reuniões, né? Estou com muita reunião muito chata e tal. Ele falou assim, faz de pé, faz a reunião de pé. Depois de eu contar para ele o que se passava numa reunião de pauta. Ele falou, de pé ninguém vai te apresentar muita ideia, não. O cara fica cansado. Aí ele falou, e qual é o horário da reunião? Eu falei, 10 da manhã, põe perto do almoço, porque de pé e perto do almoço ninguém tem ideia nenhuma. Então você saía da conversa com o Tancredo mais sábio, ele te acrescentava coisas, lições de sabedoria. E acho que o Brasil realmente, para terminar o que eu tinha a dizer aqui, viveu a situação que o Milor descreveu numa frase, né? Quando ele falou assim, dormimos com o Tancredo, acordamos com o Sarney. É o túnel do fim da luz. Augusto Nunes, do fundo do nosso coração, muitíssimo muito obrigado pela Lacombe, sua um participação aqui prazer no 4x4. enorme. Muito bom ter você aqui. Prazer estar aqui com Guilherme, Ana, Consta e você. Muito obrigado. Muito